Deus, irmãos, né, por estar aqui falando do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso. Eu vou estar aqui lendo a palavra do Senhor em Marcos 46. Marcos 10, 46. Desculpa, irmãos. Marcos 10, 46. Amém. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Eu sou um pouco baixinho, irmãos. Eu vou só fazer assim para poder. Sou um pouco, não sou muito, né? Vamos estar aqui. Aleluia. Amém? Aqui em Marcos 10, 46, a palavra de Deus fala de um cego de Jericó. Fala assim a palavra, primeiro versículo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Chame. E chamasse ele. Chamaram. E o cego disse: disse ao cego, aliás, né? Ele fala: chama ele. E chamando, ele disse: tem bom ânimo. Disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te e que ele te chama. Fala assim, ó: levanta-te, tem bom ânimo. E ele levantou. E eu vou ler tudo de novo aqui, irmãos. Eu fiquei bem assim, porque eu estou sem o óculos também. E Jesus, parando, disse: chamasse, né? Glória a Deus, agora sim, né? Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disse: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de ti a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então essa palavra é maravilhosa, irmãos. Essa palavra diz, né, tudo. Que ali, quando ele estava passando em Jericó, ali com seus discípulos, ali era uma multidão grande que o seguia. E ali na beira do caminho tinha um cego ali mendigando. Ele ficava ali, irmãos, porque, né, ele
ficava ali para poder ter alguma ajuda. Eu creio que esse cego tinha, né, ali muita dificuldade para se comover, porque uma pessoa cega, né, uma pessoa que não tinha visão, era muito difícil para poder se locomover nos lugares que ele, né, onde que ele morava. Então ele ficava ali na beira do caminho, enquanto passava alguém, né, poderia estar ali ajudando, poderia estar ali ele oferecendo alguma ajuda. E ali ele teve ali uma oportunidade que Jesus ia passando por ali. Ele teve a oportunidade de ser curado naquele dia, de Jesus estar ali passando com aquela multidão. Quando ele ouviu a multidão, ouviu as pessoas falando, né? O mestre vem ali, Jesus vem ali, está curando, está salvando, falando alguma coisa assim, ele começou a gritar, começou a falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego, irmãos, ali na Bíblia fala que o cego de Jericó, ele pedia ajuda para as pessoas e era muito humilhado. Eu creio que ele era muito humilhado. Por quê? Porque quando ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali, quando as pessoas ouviram ele gritando e sabiam que estava incomodando, estava chamando muito, e ele insistia chamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali, quando Jesus ouviu, ele parou. Ele parou porque Jesus, ele não olha para as pessoas como nós olhamos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele, quando ele quer fazer um milagre, ele não faz acepção se a pessoa ali é uma pessoa miserável, se a pessoa, ele não quer saber se ele é de alta sociedade, ele não quer saber disso. Ele quer saber de que fazer um milagre, porque Jesus, ele veio para os pobres, os pecadores. Então aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali seguindo Jesus, achavam assim, que Jesus ia ser incomodado com aquele homem, que ele não tinha significância nenhuma, aquele cego ali, porque ele ficava sempre ali na beira do caminho, ele estava ali mendigando. Então eles achavam que não precisava de ajuda de Jesus. Mas Jesus, quando ele parou, ele ouviu aquela voz pedindo ajuda. Ele parou. Eu imagino naquele momento o coração de Jesus, como comoveu com aquele chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego ali, irmãos, ali teve uma esperança, porque Jesus mandou que chamasse. Chama ele. Aqui na palavra fala assim, ó, aqui no versículo 49 fala assim: Jesus parando e diz: chama o cego e diz: tem bom ânimo. Porque ele estava sem ânimo, ele estava desanimado já de tanto ele ficar ali, né, procurando alguém que ajudasse. Imagina, passava alguém ali e não ajudasse, uma pessoa que não enxergava. Imagina a gente na beira do caminho ali, na beira de uma estrada ali, pedindo ali, vai saber o tanto de tempo que estava ali, era sol, era chuva, e aquele mendigo ali, né, pastor? Imagina, a gente que tem visão já é difícil, não sabia nem onde estava. E ali, quando Jesus mandou chamar, imagina a felicidade dele, imagina como que
pediu que eu chamasse. E ele chamou e falou: tem bom ânimo, e ele te chama. Imagina, fica feliz que ele está te chamando. Imagina, a gente, quando a gente está enfermo, a gente precisa de uma ajuda de Jesus, e a gente é atendido, irmãos. Imagina como que a gente fica feliz, que aquela dor vai embora, aquele algo que a gente está sentindo vai embora. Imagina como que é feliz, né? A pessoa que é curada. E ele falou assim, ó, chama. E ele, quando ele viu que Jesus estava chamando ele levantou rápido e ali ele lançou de si a sua capa. Ele lançou dele aquela capa, aquele algo que ele estava carregando ali, que era aquele cargo, aquele algo que incomodava. Ele lançou fora. Ele viu que ele ia ser renovado. Ele lançou fora tudo que ele deixou para trás, tudo que era ruim ele deixou para trás, porque quando lança a capa, aquela coisa ruim, aquele algo que tampava, aquele algo que cobria, ele jogou até fora a capa. Aquele algo que estava sempre ali com ele lançou fora, porque ele não queria mais, ele não precisava mais daquilo. E ali Jesus falando e disse: que queres que eu te faça? E o cego, ele disse: mestre, que eu tenha vista. Olha a simplicidade, a palavra que ele disse. Ele foi uma pessoa simples: mestre, que eu tenha vista. Louvado seja Deus. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Ele viu, irmãos, porque ele teve fé. Ele acreditou naquela palavra. Imagina, ele é cego, Jesus falando ali com ele, e disse ali: o que queres que eu te faça? Uma pessoa, um profeta chega para você e diz: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu ore? O que você tem, que você quer que eu faça? Que oração você quer que eu faça para você melhorar? Imagina, Jesus só falou ali e disse: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, irmãos, mas ele queria ver a simplicidade dele, ver o coração. Ele já conhecia o que ele ia falar, ele já sabia. Ele sabia o que aquele cego queria. Mas ele queria que ele falasse, porque a palavra tem poder, irmãos. Que a palavra, quando sai da boca da gente, tem poder. Quando você determina algo para a tua vida, acontece aquilo que você determina. Quando a gente ora e você fala algo na hora que a gente está orando, você recebe, porque a palavra tem poder. Quando ela sai da nossa boca, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder para fazer maravilhas. Então aquele cego falou que eu tenha vista. E através da palavra que saiu da boca dele, Jesus, porque ele tinha fé. Ele tinha fé que Jesus ia fazer um milagre. Ele pedindo, Jesus não ia negar o milagre. Ele: que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Na hora que ele falou a palavra eu quero ver, aí Jesus disse: vai, a sua fé te salvou. Então imagina naquele momento, irmãos, a felicidade dele ver, dele poder olhar para o céu e ver as maravilhas de Deus, olhar ali para o tempo, olhar para o céu, ver as nuvens. Eu não sei se estava tempo de chuva, se estava escuro, se tinha estrela no céu, não sei, mas
que hoje. O quanto que aquele homem tinha sofrido até ele obter a cura. E hoje, muitas das vezes a gente não tem a fé o suficiente para ser curado instantâneo. A gente não tem fé o suficiente para pedir algo para Jesus e confiar que aquilo vai acontecer. Mas quando a gente determina, a gente pede com fé, porque Ele pediu, eu quero ver. E o Senhor fez aquilo que Ele pediu. Muitas das vezes a gente não confia naquilo que a gente fala. Mas quando na palavra de Deus fala, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para o monte, vai para aquele outro lugar, né? Glória a Deus. Ele vai. A palavra diz que a gente pode estar falando. Aquela cadeira pode sair e ficar ali na beira da porta ali. Ela vai, irmãos, pela fé. Porque a gente não tem fé o suficiente para poder acontecer o milagre. Mas Deus fala, nós temos que usar o pouco que nós temos. O pouquinho de fé que nós temos para nós receber. Receber o milagre, receber a cura. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Nós podemos ver os sinais, né? Que Jesus está voltando. Nós podemos ver algo acontecendo. Muitas das vezes a gente vê crianças tendo visões. Vê os fins dos tempos, diz que os velhos, né, os senhores de idade iam ter sonhos, crianças iam ter visão. E está acontecendo, irmãos. A gente vê tanta coisa. Criança falando, né, da volta de Jesus. A gente pode ligar assim a internet. Muitas das vezes a gente vê criança falando da volta de Jesus, que sonhou, que teve sonho. E pessoas de idade também tendo revelações. Então Jesus está voltando. É tempo de nós estarmos buscando mais no Senhor. Mais no Senhor. E não está brincando de estar aí fazendo a obra do Senhor. Então muitas das vezes a gente tem que buscar mais, tem que descer as madrugadas, tem que orar, tem que jejuar, tem que falar de Deus para as outras pessoas, tem que falar de Deus na nossa casa. Nós não temos que envergonhar de falar do Senhor. Não temos que envergonhar de estar, para onde nós formos, é estar glorificando o Senhor. A gente vê um feito de Deus glorificar o Senhor. Tem pessoa que tem vergonha de glorificar o Senhor na igreja. Eu, muitas das vezes, estou passando na rua, acontece alguma coisa, glória a Deus, e eu não tenho vergonha de estar glorificando a Deus, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Ele já fez tanta coisa, tantas maravilhas na minha vida, irmãos. Eu já estive com Jesus. Irmãos. Eu tive experiência com o Senhor. Eu fiquei. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele me mostrou algo antes de eu me converter. Antes de eu me converter de verdade, porque eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não era convertida. Tinha aceitado Jesus por aceitar, falado assim, eu aceito Jesus, mas não tinha aceitado de todo o meu coração. Quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, eu tinha uma depressão profunda. E quando eu aceitei Jesus, Ele me curou instantâneo, irmãos. Ele curou instantâneo. Eu fiquei boa. E de repente, irmãos, eu saí da igreja. Eu não fui mais, sumi da igreja. Eu ia sempre na igreja. Eu ia sempre numa igrejinha, né? Era pequenininho, uma portinha só. E ali o pastor era amigo da gente. A gente sempre estava ali. Mas
eu afastei, sarei, aceitei Jesus, mas só para poder receber a bênção. E afastei do Senhor. Porque meu esposo não ia na igreja. Ele só ia eu e meus meninos. Meus 2 filhos. Né? Hoje são homem casado. Mas antes eram os dois pequenos. E ali eu saí. Depois que eu saí, irmãos, aí começou a dar problema de novo. Aí voltou dobrada, a depressão voltou dobrada. Aí eu fiquei depressiva mesmo. Aí sim que eu fiquei ruim. Então, além de eu ter depressão, irmãos, ali começou eu tomar remédio antidepressivo. Ali os demônios, aquelas entidades iam ali e ali se apoderavam do meu corpo. Começavam a falar através da minha boca. Imagina, né? Como que era uma coisa terrível. Irmãos, eu não sei nem. Eu estou contando esse testemunho aqui, eu não sei. Aí Deus direcionando. Irmão, é algo assim tremendo, irmãos. Por isso que eu falo, não pode sair da presença do Senhor. Não pode. Porque se você brincar com o Senhor, Ele deixa você passar pelo lado. Ele deixa você sofrer um pouco para você aprender e dar valor nas bênçãos, nos alvos que Deus dá. Então Ele deixou sofrer. Aqueles demônios começou a usar meu corpo. Só ali o meu esposo sabia. Eu não sabia, eu não via. Ali meus filhos ficou desesperados. Aí quando, né, eu decidi, aí meu esposo foi para a igreja também. Foi para a igreja, me levou para a igreja. Minha nora é de São Paulo, que ela estava recém-namorando meu filho, tinha começado a namorar com ele. E aí falou se eu fosse para a igreja, né, ela ia também, ela ia me levar, mas se fosse em outro lugar para poder tirar aqueles demônios, não. Aí meu esposo ele decidiu ir para a igreja também. Olha, eu vou estar assim, falando assim meio rápido, irmãos, porque as horas se vão, né? Então, e ali, meu esposo começou a ir na igreja também, e ali eu, embaixo de oração, embaixo de jejum, embaixo de bastante, né, oração, ali eu fui liberta, irmãos. Meu esposo foi buscar a cura para mim, a libertação para mim. Ele tinha uma dor terrível nas costas, ele foi curado primeiro que eu. Ele foi liberto primeiro que eu. Você vê que como que é algo, Jesus, Ele permitiu que eu saísse da presença do Senhor para poder ir buscar meu esposo também. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Mas que eu sofri, irmãos. E ali Jesus me libertou. Aí, graças a Deus, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus, né, hoje eu estou aqui. Estou aqui abençoada, minha família abençoada, meu filho também abençoado. Meu filho hoje é bispo, irmãos. Outro dia, outra feita aí, ó, eu vou estar aí contando, né? Aí o testemunho do meu filho. Amém? Mas eu fui liberta, fui transformada, graças a Deus, ungida, né? Pelo Senhor e pelo homem da terra também, né? Pelos pastores. Esses dias aí, Deus pegou de surpresa. Ele me ungiu eu lá em São Paulo. Eu fui lá assistir uma unção do meu filho lá, que ele ia ser ungido para bispo. E aí Jesus me chamou. Não, você vai ser renovado, vem aqui. Ele pegou e me ungiu também, a missionária evangelista. Ele me renovou, porque missionária já era ungida, né, irmãos? Mas ele me renovou. Quando a gente faz missão, a gente é missionária, faz missão. A gente faz evangelização, né? Eu já fazia pela live, eu faço live ao vivo, então, né?
sempre estou ali falando do amor de Jesus para as pessoas e tem acontecido muitas coisas boas. Amém? Glória a Deus. E eu vou estar aqui já terminando, porque as horas já se foram, né? Se a gente vai ficar falando de Jesus, vai fazer vigília, né, pastor? E aí, assim, a palavra de Deus fala que aquele que quer ver, aquele que quer ter visão, Jesus tem para dar. Jesus está aqui nessa noite. Se você quer ver, se você quer ver sua vida transformada, liberta, salva, curada, né? Algo bom na sua vida, então você tem que estar seguindo a Jesus. Amém? Glória a Deus. Como esse cego, depois que ele recebeu o milagre, ele começou a seguir Jesus. Ele deixou tudo na sua capa e foi seguir a Jesus. Amém? Glória a Deus. E as palmas ao Senhor.